Boa noite, meu nome é Vitor Menegon e hoje eu vou tentar responder uma pergunta muito importante. A Alemanha poderia ter ganhado a Segunda Guerra? Era 1940 e a Alemanha tinha acabado de invadir e conquistar a França em apenas 6 semanas, restando assim apenas a União Soviética e o Reino Unido como potenciais rivais do regime nazista. Reino Unido. O Reino Unido estava numa situação muito ruim depois de tentar defender a França do regime nazista. Eles perderam muitos soldados e muitos equipamentos, como tanques e armas, tentando evacuar a França o mais rápido possível de volta para as ilhas britânicas. A chance de uma tentativa de uma invasão alemã às ilhas britânicas era grande. E se os alemães tivessem conseguido invadir essas ilhas, os ingleses provavelmente se renderiam e todos os recursos que os alemães utilizaram para proteger a costa da França de uma potencial invasão inglesa poderiam ser divergidos para o esforço de guerra do outro lado, na União Soviética. O problema com esse plano é a Marinha Britânica. Ela era a maior do mundo da época, gigante, enquanto a Marinha Alemã não era nenhuma das duas. Além do que, eles tinham tão poucos navios que mesmo que eles conseguissem invadir com sucesso as ilhas britânicas, eles não conseguiriam manter as tropas invasoras com suprimentos. Então, seria um desastre tão grande que eles provavelmente teriam que voltar nadando de volta para a Europa, a União Soviética. No início da guerra, a União Soviética estava em um tratado de paz com os alemães. Ambos sabiam que esse tratado não iria durar e que ele só foi feito para comprar tempo e esperar o melhor momento para um dos lados atacar. A Alemanha achou que esse momento era junho de 1941. Eles pegaram os soviéticos desprevenidos e, mesmo assim, eles perderam. Então, a questão é, se eles tivessem esperado um pouco mais e se preparado, teriam eles conseguido ter a força suficiente para render os soviéticos? Temos que lembrar que ambos os lados estavam se preparando para esse conflito. E a União Soviética tinha mais poderio industrial militar do que os alemães. E mesmo que os alemães estivessem mais preparados em junho de 1941, os soviéticos logo estariam prontos e provavelmente atacariam os alemães se eles esperassem demais. Então, não. Eles tinham que atacar nesse momento, que eles atacaram e deu errado. Esse aqui é um plano simplificado do que aconteceu nessa invasão. O objetivo alemão era uma guerra rápida. Eles queriam ficar no máximo 1 ano guerreando com a União Soviética. O plano deles seria chegar em Moscou, a capital da União Soviética, o mais rápido possível. A ideia sendo que, se eles chegassem em Moscou, a União Soviética se renderia, como fez a França. O problema com isso é que, mesmo antes deles terem chegado em Moscou, os soviéticos já tinham movido todo o governo deles para mais para leste ainda, na Sibéria. Então, eles já estavam prontos para lutar, mesmo se Moscou caísse, o que nem isso aconteceu. A situação dos alemães, mesmo sem chegar em Moscou, já era muito ruim. Levar recursos da Alemanha até a Rússia Ocidental é muito difícil, porque a Rússia tem poucas ferrovias e poucas estradas. E as estradas que existem, por metade do ano, viram um mar de lama, como mostram essas imagens. Então, felizmente, os alemães não conseguiriam ganhar essa guerra em nenhuma situação hipotética mais próxima da realidade, porque o problema deles era logístico. Eles tinham que ganhar da União Soviética, mas eles não tinham a logística o suficiente para conseguir manter as tropas deles com suprimentos até o final do conflito. Então, em algum momento, eles iriam ficar sem suprimentos e a União Soviética iria contra-atacar e ganhar deles, o que foi o que aconteceu. Então, eu termino a minha palestra com uma frase muito importante de Sun Tzu, um dos maiores estrategistas militares da história, e também é o autor do livro Arte da Guerra. A linha entre a desordem e a ordem é a logística, mostrando que, mesmo na antiguidade, a logística já era uma das partes mais importantes de um exército. Hoje em dia, ela é a parte mais importante do exército. Sem ela, soldados não chegam na linha da frente,
eles não têm comida e eles não conseguem atirar. Então, mostra a importância dela e foi o que os alemães fizeram de errado. Boa noite.